Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fala-se Eduque Servidores. Sou Lucimeire Cassiano, estou secretária adjunta de Gestão de Pessoas e hoje comigo aqui para discutir esse assunto nós temos a Superintendente de Equidade e Inclusão, Paula, e a Superintendente de Provimento e Movimentação, Leilane Kendra. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso processo seletivo simplificado, que foi publicado através do edital no Diário Oficial. E nós estamos aqui para fazer alguns esclarecimentos para vocês dos pontos mais importantes, do perfil profissional desse servidor, cronograma do edital. Então, estamos aqui para fazer alguns esclarecimentos para vocês. Sejam todos bem-vindos, né? Fiquem à vontade, vocês poderão fazer algum comentário através da nossa caixa de texto, dúvidas que tiverem, que a gente vai respondendo posteriormente. Para começar, eu gostaria de perguntar para a Superintendente de Provimento e Movimentação, para a Leilane, como que foi construído, como que está estruturado esse edital? Olá, Meire. Meu nome é Leilane, estou à frente da Superintendência de Provimento e Movimentação. Na nossa superintendência temos a Coordenadoria de Provimento e o Núcleo de Recrutamento e Seleção, que são os responsáveis, junto com a equipe da Paula, Educação Inclusiva, pelo trabalho, né, desse edital, número 008 de 2025, para o cargo de assistente de educação especial. Esse cargo, ele, na realidade, é uma construção de algo que já existe, que é o nosso cargo de cuidador. Hoje, ele é realizado por uma empresa terceirizada, liderança. São profissionais que possuem funções específicas e nós adaptamos, criamos novas funções para esse profissional, funções que de fato vão atender a demanda, a necessidade dos nossos alunos, que dependem desse cuidado e desse olhar diferenciado. Então, o edital, ele traz essas novas normas para esse cargo e nós mantivemos a mesma quantidade de cargos que nós já tínhamos, né, anteriormente, são 1.208 cargos. É um edital para cadastro de reserva. A inscrição ela é realizada por município. E aqui é interessante destacar que, ainda que no anexo, na parte dos cargos e municípios, não tenha especificamente essa vaga para um dos municípios, o Cimeire, ainda assim o candidato ele pode realizar a inscrição, porque hoje até pode ser que não tenha aquela vaga, mas posteriormente, futuramente, se vier a ter, esse profissional já está fazendo parte desse banco de informações, desse cadastro de reserva. Ai, que ótimo, que bom. Paula, você poderia esclarecer para nós, trazer algumas informações de que forma foi construído essas atribuições desse cargo e o que distingue, que ela trouxe que nós já temos hoje a empresa liderança que presta o serviço de cuidador. Qual que é a distinção desse cargo de assistente da educação especial para os cargos que nós já temos hoje no rol da educação especial? Obrigado pela pergunta, Lucimeire. Então, eu sou a Paula, estou como Superintendente de Equidade e Inclusão e dizer para você que é um avanço, né, em termos de educação inclusiva o que Mato Grosso vem fazendo. Então, nós, enquanto SEDUC, trabalhamos a partir do que define a legislação, a Lei Brasileira de Inclusão, quando ele fala de profissional de apoio. Então, Mato Grosso, ele está na vanguarda porque nós temos aqui 2 cargos. Um, que é o professor de apoio pedagógico especializado, que é considerado e é nome comum, né, pelo nome de PAP, chamado de PAP. E aí a gente tem um cuidador, que era a empresa terceirizada que fazia o provimento. Então, o que nós observamos? Que o professor de apoio, ele tem uma função muito pedagógica, né, inerente da docência, que é o planejamento, que é a elaboração de material, que é a adaptação de currículo, flexibilização de currículo, e que atua com um estudante altamente comprometido. E esse comprometimento é neuropsicomotor e cognitivo. E nós temos estudantes que estão na nossa rede que possuem necessidades específicas, mas não tem o cognitivo, né, comprometido,
pelo contrário, estão alfabetizados, seguem o fluxo de aprendizado da turma, mas tem questões que precisa de um cuidador. E aí, quando a gente vai olhar, né, Leilane, para as funções que estavam em vigor, e olhando para o cuidador, algumas das atribuições dele não estavam equiparadas com o que diz a lei. Então, ele estava bastante limitado. Então, o que nós fizemos de maneira coletiva? Estudamos a legislação vigente, né, a LBI, a Lei Berenice-Piano, que é a lei do autismo, olhamos o parecer 50 do Conselho Nacional de Educação e aí viemos, né, numa construção coletiva para o assistente de educação especial, onde ele vai fazer as funções, né, de alimentação, acompanhamento no espaço escolar, da locomoção, higienização, mas ele também vai auxiliar esse estudante que não tem comprometimento cognitivo, mas que possui questões, por exemplo, sensoriais, que precisa de um suporte ali na hora do comando, sem nenhuma atividade pedagógica. Ele vai atuar dessa maneira, fazendo com que esse estudante ele tenha uma inclusão maior na sala de aula, porém sem fazer atividade pedagógica. Ele vai auxiliar, por exemplo, em comandos de atenção, que são os nossos alunos que desconcentram com facilidade, mas que possuem alfabetização e seguem o fluxo da turma, mas têm uma dificuldade de manter o foco. Então, ele vai atuar de maneira colaborativa, que a gente chama de ensino colaborativo, como mais uma ferramenta para esse aluno ter um desempenho melhor em sala de aula. Ai, que interessante. Leilane, você trouxe algumas informações com relação à vaga, cadastro de reserva. Eu queria que você falasse um pouco de qual que é o perfil, quais são as fases, qual é a escolaridade exigida para esse profissional, qual é a fase do processo seletivo, trouxesse algumas informações, valor da inscrição, qual é a empresa que está fornecendo, que está fazendo esse processo seletivo para nós. Então, Miri, a empresa contratada é a Selecom. Pelo site, o candidato ele pode fazer a inscrição. É importante aqui, inclusive, chamar, né, a atenção. De repente, o candidato, para esse ano, ele já tem algum vínculo, ou ele não tenha interesse em participar. Porém, eu destaco que esse processo ele é para o atendimento do ano letivo e ele pode ser prorrogado. Então, um candidato que de repente não tenha interesse nesse momento, mas pode ser que tenha interesse para o ano que vem, enfim, participe, né, do processo. O valor da inscrição é de R$ 52,00. O requisito mínimo é o ensino médio. É importante destacar que esse cargo ele é o equivalente ao nosso técnico de desenvolvimento econômico e social. Ele é um cargo de nível médio para 30 ou 40 horas, vai depender da necessidade do aluno, da unidade escolar. Esse profissional, ele será de muita importância, nós esperamos aí realmente a inscrição de muitos candidatos para que a gente tenha um cadastro de reserva que possa suprir toda a demanda necessária. Destaco também, Miri, que são 2 etapas nesse processo. Nós temos a primeira etapa, que é a análise curricular. Nós temos um barema nesse momento. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o barema para que fique, né, para destacar quais são os pontos que vão ser analisados e os critérios. Então, nós temos o barema no requisito mínimo, que é o ensino médio, que vai ter o equivalente a 10 pontos. Essas documentações, esses comprovantes de curso e titulação, eles já são inseridos ali no momento, no ato da inscrição do candidato. Para o profissional que tem graduação em pedagogia ou normal superior, a pontuação é de 15 pontos. Para quem tem pós-graduação em educação especial ou inclusiva, 20 pontos. Para os cursos complementares na área da educação especial ou inclusiva, nós temos aí uma pontuação mínima para cada certificado de 20 horas. Então, são 5 pontos a cada 20 horas, com o limite máximo de 100 pontos. E para o campo de experiência, a comprovação, né, a cada 6 meses de experiência profissional na área da educação especial ou inclusiva. Isso exercido entre maio de 2022 a maio de 2025, uma pontuação de 30 pontos para cada 6 meses,
com o total máximo de 180 pontos. A pessoa que conseguir pontuar em todos estes campos, ela vai ter uma pontuação máxima de 325 pontos. Então, nesse primeiro momento, nós temos aí a inscrição. Então, essa análise curricular, ela é classificatória, o requisito mínimo de ensino médio é o que vai classificar ou não esse candidato com essa pontuação adicional. E o nosso segundo momento, a segunda etapa, é o curso de formação. Então, esse curso de formação ele vai acontecer depois daquele primeiro resultado das inscrições. Todos os candidatos que estão classificados nesse primeiro momento das inscrições vão conseguir fazer o acesso a esse curso. Nós vamos disponibilizar por meio do e-mail do candidato e também por meio do nosso site da SEDUC, no portal PAS, o link de acesso vai ser feito pela plataforma Vadep. Então, todos eles vão fazer o acesso e, de forma obrigatória, vão participar desse curso durante a semana que ele vai ser desenvolvido. Esse resultado final, Meire, é o que vai contabilizar junto com a parte de pontuação. Então, todos que tiveram uma pontuação e que não foram eliminados nessa parte de curso de formação, porque é uma etapa eliminatória, são os candidatos que vão estar ali no resultado final. Ai, que legal. Paula, você poderia falar para nós um pouquinho de como foi construído esse curso de formação? Porque a gente sabe que é um público altamente sensível e que a gente precisa organizar os profissionais que trabalham diretamente com esses alunos, com esses estudantes, que eles estejam capacitados, qualificados e também formados para lidar com esse público. Então, é um curso que é um dos critérios, que é uma fase desse processo seletivo. Como que foi construído? Lucimeire, o que nós pensamos nesse primeiro momento? Por ser, inclusive, uma etapa eliminatória, que a gente desse subsídio para esses profissionais para entender como funciona a nossa rede, questões éticas, né, falando do nosso público, apresentando quem são os estudantes que hoje compõem a nossa rede. Então, hoje nós temos mais de 10 mil estudantes público-alvo da educação especial, cada um tem uma especificidade diferente, mas todos eles precisam, no mínimo, né, esse candidato ele precisa saber minimamente para iniciar a sua atividade como atender esse estudante. Então, inicialmente esse curso ele foi pensado como uma abertura de um processo formativo, porque a nossa intenção é que depois que esse profissional esteja na rede, ele se aprofunde nas nossas trilhas, né? Nós temos trilhas formativas, então ele vai se especializando na formação em serviço, mas a gente garante que já de início ele tenha os primeiros suportes para atuar dentro da nossa rede, entendendo quem é nosso público e qual é o seu papel dentro da escola. Então, e é importante frisar que o profissional de apoio, que nós estamos dando o nome de assistente da educação especial, ele não vai fazer função pedagógica. A função pedagógica é do professor regente. Para quem tem um alto nível de comprometimento, que precisa de um currículo diferente, né, porque ele não acessa, e eu vou dar um exemplo aqui, um autista de nível de suporte 3 não verbal. Como é que ele vai acessar o currículo? É o professor PAP que vai fazer, porque aí é função pedagógica, alinhado com o regente, através do PEI, e vai elaborar um currículo para esse estudante, a partir do nosso sistema estruturado de ensino. Isso não é função do assistente. O assistente não vai atuar dessa forma. Então, eu estou aproveitando esse momento para fazer esse esclarecimento, porque houve, né, uma confusão de entendimento de que esse assistente da educação especial vai fazer função pedagógica e não vai. O papel dele não é esse, né? As atribuições dele são bem definidas nesse suporte à inclusão que não envolve o fazer pedagógico. O fazer pedagógico é sempre do regente. E aí, se o estudante precisa, então, desse acesso diferente ao currículo, que precisa de outras estratégias para fazer o seu desenvolvimento cognitivo, a gente tem um professor de apoio. Então, quem define o tipo de serviço a ser ofertado é a própria condição do aluno. Então, é a escola, observando a característica do aluno, como é que esse aluno, quais são as barreiras que esse aluno possui dentro do espaço escolar, é que vai definir, ele tem uma barreira de locomoção.
Então, é o assistente da educação especial. Ele tem uma barreira que impede o acesso ao currículo. É um professor de apoio. Então, isso precisa estar bem claro, né? E assim, para todos os perfis, a Seduc oferta os cursos de formação através da plataforma Vadep e cursos presenciais, né? Então, a gente tem trilhas de aprofundamento. Mas o que a gente pensou especificamente agora é dar uma base para que esse assistente da educação especial entenda como funciona a nossa rede e entenda quem é o nosso público. Ok, muito interessante. Leilane, eu queria que você fizesse alguns esclarecimentos com relação ao valor do subsídio, como que vai receber, quanto que vai receber, quanto que é 30, quanto que é 40 horas, e com relação às vagas, nós sabemos que a gente tem algumas legislações que garantem a reserva de vagas para PCD, para as pessoas pretas e pardas. Esse edital, ela garante esse acesso também a esses candidatos de cotas? Sim, Miri, nós temos aí as vagas destinadas para o público PCD, também negros, então todos podem participar. Dentro do resultado final, o resultado da banca, ele nos é encaminhado e nós vamos ter um quadro, um painel, muito parecido com o que nós já temos hoje do edital 018 de 2023, mas específico para o assistente de educação especial. Então, nesse painel já vem a ordem de classificação respeitando cada ordem de cota. Quanto ao salário, para o cargo de 30 horas, o valor é de R$ 3.100 e para o de 40 horas, R$ 4.134. Então, como conversamos anteriormente, vai depender, né, da necessidade de cada cargo, e o candidato ele não vai fazer a opção agora nesse primeiro momento no ato da inscrição. Essa questão da carga horária vai ser algo posterior, em que a própria diretoria regional ou a metropolitana vão informar e vão ofertar. E já aproveitando o gancho, Mira, é importante também destacar que após o processo, caso a DRE ou DME ela esgote toda a lista do cadastro de reserva, também foi aberta essa possibilidade delas fazerem editais emergenciais para suprir essa demanda. Ai, que bom. Bom, meninas, eu acho que a gente fez os principais esclarecimentos sobre o edital. Se vocês tiverem mais algumas considerações que vocês acham importante colocar, Paula, Leilane, fique à vontade. Eu só para reforçar o convite novamente para que todos se inscrevam, participem e nos ajudem a realmente fazer uma educação inclusiva de verdade. Eu quero também dizer que é muito importante, né, que a gente atue na perspectiva do ensino colaborativo, onde todos tenham ciência das suas atribuições e seus papéis, que entendam que o assistente da educação especial é um avanço, né, diferente de como estava acontecendo na rede, para esse modelo novo, onde a gente consegue atender com mais especificidade as demandas do nosso aluno e entendendo que o assistente não vai fazer o papel do professor de apoio nem do professor regente. Então, a condição do aluno é que vai determinar qual é o tipo de serviço que ele precisa. Então, deixar isso bem claro para acalmar também o coração de muita gente, né, que nós percebemos, né, que está fazendo confusão entre os cargos. Então, um não invalida o outro, né? Então, cada um tem o seu papel e é importante para o desenvolvimento de uma educação inclusiva de verdade. Então, esperamos que todos se inscrevam, quanto mais gente, melhor, porque a gente vai ter esse cadastro de reserva. Como bem Leilane disse, hoje pode ser que o aluno não esteja em determinado município, que não exista, mas a gente não consegue garantir que isso não vai acontecer. Porque o número e a prevalência de pessoas com deficiência aumenta. Ele pode mudar de uma cidade para outra, ele pode mudar de uma escola para outra. Então, é necessário que a gente tenha esse cadastro de reserva. Ai, que bom. Bom, pessoal, então, assim, nós fizemos a elaboração, a construção desse edital. A Secretaria construiu com várias mãos, com a parceria de instituições, de associações, do próprio Ministério Público. O doutor Miguel participou conosco de alguns encontros para discutir esse perfil de atribuição que as escolas precisariam, até nós chegarmos
tomarmos a decisão que o secretário tomou de que o melhor caminho é a contratação direta pela própria secretaria, que aí você tem esse profissional membro do quadro das unidades escolares, que vai ter acesso às formações que os demais profissionais das unidades escolares também vão ter, acesso ao subsídio da mesma forma, é um avanço isso também, porque as pessoas acabavam tendo uma rotatividade muito grande de profissionais atendendo esses alunos, esses estudantes, porque o valor salarial estava muito abaixo. Então, a gente acredita que esse edital vai auxiliar, né, vai corrigir esse erro. Então, venham fazer parte, se inscrevam. Tem até o dia 2 de junho para fazer a inscrição. Toda pessoa com ensino médio que atenda os requisitos, que queira fazer parte, que queira atuar, que tenha um perfil profissional para o assistente da educação especial, se inscrevam. A inscrição é R$ 52,00 e aí tem até o dia 3 para pagar. Então, primeiramente, nós temos 1.208 vagas e vamos ter os cadastros de reserva por necessidades de recompor do quadro, bem como esse edital, existe a possibilidade de aproveitamento do cadastro de reserva pelos municípios que têm o acordo, né, celebrado o acordo de colaboração com o Estado. Então, o município que se interessar pode solicitar a convocação da secretaria, que a gente convoca o candidato para atuar no município, desde que o município respeite todos os critérios que estão no edital, né? O valor do subsídio tem que ter o mesmo, as garantias trabalhistas também. Então é isso, pessoal, vamos encerrar por aqui, mas a gente vai deixar aqui o link de inscrição aqui na caixa. Se vocês tiverem dúvidas, podem encaminhar as dúvidas que nós vamos responder. Curta esse podcast, compartilhe com os demais, encaminhe para os amigos, para que a gente esclareça a dúvida do maior número de pessoas, que tem o maior número de inscritos fazendo parte desse seletivo.